Ó, galera, vamos aí para a última questão dessa prova UERJ 2024 discursiva, questão 10. Questão bem legal, bem maneira, por tratar de um tema que se relaciona com as minorias, a questão das mulheres, e tratar também do risco da extrema-direita que tem nos assombrado nos últimos anos, né? Inclusive com vários governos de direita, de extrema-direita, que têm ascendido aí em várias partes do mundo. Quando o Trump venceu a primeira vez, inclusive, essa questão se relaciona com uma imagem das mulheres vestidas como a Off-Reds, né, da série Conto da Aia, porque você, obviamente, tem tido um movimento de conservadorismo muito grande nos Estados Unidos. O último grande evento que eu me lembro foi o fato do aborto ter sofrido uma derrota lá nos Estados Unidos, e para um país que se diz totalmente liberal é um atraso nesse sentido, pois afinal o país defendia muita fala de que liberalismo, vai abortar quem quiser. E aí você teve uma decisão contrária, tem alguns meses atrás, e isso causou um impacto muito grande na própria sociedade americana, no sentido de, peraí, liberalismo até onde? Então, assim, é uma questão interessante, é uma questão que coloca em ênfase a minoria das mulheres, trazendo também, colocando em urgência o tema da extrema-direita, o tema de estados teocráticos, o tema de problemas ligados a uma extrema-direita conservadora, uma extrema-direita que retira direito de mulheres. Então, bem interessante, porque, de certa forma, o Gilead, a construção de Gilead, eu assisti a série, sou fã, é uma baita série, Conto da Aia, é muito maneira, eu não li o livro. E aí, Gilead é basicamente o que a gente vê hoje, como, por exemplo, um Afeganistão onde você tem o Talibã controlando o Afeganistão, retirando o direito das mulheres, aquela leitura patriarcal, aquela leitura conservadora. Então você tem, basicamente, na série, a ideia de os Estados Unidos virando um regime como o Talibã. E aí, claro, é o cristianismo, e aí é o conservadorismo, utiliza-se regras da Bíblia, do Antigo Testamento, ao qual os homens, volta e meia, desrespeitam essas regras, porque eles são o poder. Então, assim, é uma coisa até contraditória ao longo da série, no sentido de que não é a falha da série, mas de que os homens, eles usam essa argumentação e, por eles estarem no poder, eles também descumprem. Então, mostra um poder dos homens que fazem o que querem, que fazem o que bem entendem, e sobre aquela bandeira de religiosidade e tudo mais. Então, é até uma hipocrisia nesse sentido. E as mulheres, coitadas, independente de estarem ao lado deles ou sendo exploradas, elas não têm voz. Elas não têm espaço de diálogo nessa sociedade. Tem até um episódio em que a esposa de um comandante, ela começa a questionar por que as mulheres não podem ler, e aí ela é julgada por um tribunal de homens e ela perde um dedo como punição. Então, é interessante pensar que não é só as mulheres que são, digamos assim, escravas sexuais, são parteiras, são reprodutoras nessa sociedade, mas também as mulheres de comandantes também são silenciadas. Então, é uma série muito bem feita, muito maneira. Eu meio que dei alguns spoilers aqui, e isso me facilita, obviamente, a responder a questão. Então, assim, a minha crítica à questão é o fato de que quem não conhece a série poderia ter um pouco de dificuldade. Porque no primeiro comando da questão ele fala a partir do texto. Tem algumas dicas no texto? Tem. Mas quando você vê a série, você tem total clareza do que você responderia. Mas vamos lá. Empunhando o lança-chamas, Margaret Atwood, que é a autora, mira um livro, e esse livro é antigo, tá? É um livro dos anos 80, é um livro no contexto do governo Ronald Reagan, da ascensão do conservadorismo. Então, está fazendo associação naquele momento. Então, é um livro antigo, né? Mira um livro de sua própria autoria. A Chama Jorra do Cano, volume, permanece intacto. Com esse vídeo, a editora Random House faz publicidade para a edição limitada, A Prova de Fogo, de uma de suas publicações mais famosas. O Conto da Aia é uma distopia na tradição do admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Ao lançá-la em 85, a escritora canadense criou um mundo em que fanáticos religiosos assumem o controle dos Estados Unidos, através de um golpe fundando Gilead, um estado em que mulheres não têm
faz qualquer direito. Você tem mapa do que seria Gilead, você vai ter uma guerra civil, você vai ter o Canadá como um local de refúgio dessas pessoas que fogem para o Canadá mantém-se como um local de liberdade, os Estados Unidos eles se tornam uma loucura, né, religiosa, fanática, inclusive o monumento lá daquele obelisco sendo transformado num crucifixo, tem cena, então assim, estou colocando muita coisa para você pensar o quanto que é interessante você ter visto a série para ajudar a responder essa questão, né? E às vezes é que eu falo até, inclusive, de você ter um patrimônio cultural, de você ver o que está acontecendo nas séries, que tem uma base histórica, que tem uma base de crítica social. Ah, mas o Conto da Aia é um mundo distópico. Mas tem uma historicidade quando você tem o que os homens fazem quando chegam ao poder e excluem as mulheres. Eles exercem seu poder patriarcal, eles exercem um poder de gênero, eles excluem essas mulheres do jogo político. Interessante. O Conto da Aia... Em 2017, a história virou uma premiada série. Segundo a American Library Association, o Conto da Aia é uma das publicações proibidas com mais frequência nas escolas dos Estados Unidos. Opa! O banimento e a destruição de livros incômodos estão intimamente ligados à história humana. Está escrita é mais duradouro que se conta. Assim há séculos. Há quem veja nos textos não apenas uma fonte de saber, mas também de ameaça, até hoje. Adaptado DW, fonte muito boa para questões DW, canal de notícias, é um canal de notícias alemão. Volta e meia aparece questões de exame de qualificação do DW, e discursivas, então tem que ficar antenado nesses canais de mídia que a UERJ gosta. E aí vamos lá. Em formato de livro e série televisiva, o Conto da Aia tornou-se conhecido em diversos países. A edição do livro A Prova de Fogo está relacionada às polêmicas que provocou, de acordo com a reportagem. Identifica um aspecto da distopia, destacar na reportagem, que se associa à sua proibição em escolas estadunidenses. E aí vamos lá. É como a gente comentou. Você tem a retirada das mulheres do jogo político, a censura de ideias, você tem um Estado totalitário, um Estado teocrático, você tem um espaço em que o direito não está sendo plenamente respeitado, né? As mulheres estão fora, a isonomia está fora, você tem uma censura, você tem uma perseguição quanto à questão de gênero, você tem um cenário em que a extrema-direita chega ao poder e utiliza do argumento religioso para controlar esse Estado. Então, primeira resposta associada ao que aconteceu em algumas partes do mundo, né, quando você tem uma extrema-direita, censura. Só que em Gilead, em Conto da Aia, você tem uma coisa ligada a essa expressão de gênero, essa realidade de gênero que é muito forte, das mulheres estarem totalmente excluídas desse jogo político, dessa estrutura de poder. Totalmente fora, ok? Vamos lá. Em seguida, apresente o contexto histórico do século XX que livros tenham sido queimados por motivos políticos. E aí vamos lá. Você tem, primeiro exemplo clássico, a Alemanha nazista, década de 30 e 40, você teve a queima de livros, você tem imagens sobre isso. Você tem nos anos 50, nos Estados Unidos, o macartismo, que teve perseguição a textos de esquerda, a escritores de esquerda. Então, Joseph McCarthy, está aparecendo a imagem aí, ele perseguiu. Você tem também a Revolução Cultural na China. Você teve, há pouco tempo, uma série lançada, recente, Teoria dos Três Corpos, que mostra a cena da perseguição às ideias, as pessoas sendo mortas por produzirem ciência na Revolução Cultural Chinesa. Tem uma cena muito impactante, muito interessante sobre isso. A Revolução Cultural Chinesa também teve isso. Inclusive, a gente pode falar de queima de livros na ditadura aqui na América do Sul, do Augusto Pinochet, que também, alinhado a essa lógica macartista, teve perseguição de ideias comunistas e queima de livros. Beleza? Questãozinha boa, legal. Como eu falei, assistir a série do Conto da Aia ajudaria bastante, né? Essa é a prova 2024. Até uma próxima. Tamo junto.